Vestibulando? Bora arrebentar nas exatas? Meu Deus! Venha com a turma do Em Cursos! Ligação covalente, galera. Regra geral da ligação covalente. Ametal com ametal. Ametal com hidrogênio. Hidrogênio com hidrogênio. Ligação covalente. Ametal mais ametal. Ametal mais hidrogênio. Hidrogênio mais hidrogênio. São dois que querem receber, então eles vão compartilhar. Me ajuda aí. Fórmula molecular, e nós temos três fórmulas. Fórmula eletrônica, que é a de Lewis. E aí nós temos a fórmula estrutural. Me ajuda aí. Vamos primeiro aqui, ó. O2. O2, só colocar O na frente do O. Aí vamos fazer o seguinte. Oxigênio tem quantos elétrons, Marcos? Ele está na família 6A, então ele tem 6. Para ficar mais organizadinho, assim que eu gosto, ele tem 6. Ele precisa receber 2, para ficar com 8. O número de elétrons que ele precisa receber, você coloca na cara dele. Ó, ele não quer receber 2? 1, 2. Marcos, mas ele tem 6, o resto você põe para trás. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marcos, o O tem 6, ele quer receber 2? Coloca 2 na cara dele. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Cada um quer receber 2 elétrons, então eu vou fazer 2 compartilhas. Ó. Esse parzinho vai valer para os 2. Esse parzinho vai valer para os 2. Cada um ficou com 8. Está estável. Beleza. O que é a fórmula estrutural, Marcos? Vai colocar assim, ó. Ó. Cada compartilha é um tracinho. Então, cada 2 bolinhas, ó, é um pauzinho. 2 bolinhas, um pauzinho. Aí. Vamos melhorar. Eu quero agora representar esse cara aqui para você, ó. O SO2. Marcos, quando tem assim, quem é que eu coloco no meio? Você vai colocar no meio o que normalmente faz mais ligações e o que está em menor quantidade. Então, por exemplo, Marcos, mais ligação não vai adiantar, porque os dois são da mesma família. Só que eu tenho um S para 2 O. Eu não tenho um menor quantidade. Então, o que tem menor quantidade e o que faz maior número de ligações, menor quantidade, é o que vai no meio, aqui. Marcos, eu não tenho que pensar na geometria? Não vamos pensar por enquanto, não. Só se o exercício te pedir, leva em consideração a geometria, a gente vai ver se vai ser angular, linear. Vamos primeiro pensar na fórmula, aí a gente vem para a geometria. Ó, você tem que tentar estabilizar sempre o átomo central primeiro. Beleza. Marcos, o átomo central ele tem 6 e ele precisa receber 2. Ué, e cada O também tem 6 e precisa receber 2. Escolhe um dos O e já estabiliza o átomo central. Se o átomo central tem 6 e ele precisa receber 2, já coloca 2 na cara dele. E o restante para trás. Eu vou escolher esse O para estabilizar ele. O O também precisa de 2, então 2. O restante para trás. Estabilizei o átomo central, ó, fazendo 2 compartilhas aqui, estabilizei. Marcos, agora o S está com 8. E esse O precisa de 2 elétrons. Dá para fazer mais 2 compartilhas aqui? Não dá, senão esse cara vai para 10. Como é que chamava aquela ligação onde um átomo está estável e tem elementos precisando de pares de elétrons? Ligação covalente dá? Então você vem. Esse cara aqui, ele vai emprestar 2 para o oxigênio. Então, eu não vou colocar 2 na cara do oxigênio, porque eu não vou conseguir fazer 2 compartilhas. Eu vou jogar os 6 dele para trás. Né? E aqui eu vou colocar um retângulo aqui, ó. É que como se esse parzinho fosse para o O, mas é dele. Marcos, esses retângulos que você coloca, precisa colocar? Não precisa. Se você não quiser, não precisa. É que eu procuro colocar que eu acho que fica mais organizado, diminui a sua chance de errar.
Às vezes você esqueceu uma bolinha para trás, né? O retângulo você está visualizando. Como é que eu represento a forma estrutural? O, dupla, S, O. Isso daqui é chamado de ligação dativa. A dativa eu prefiro que você represente por uma seta. Mas vocês podem encontrar exercícios só com um traço. Ué, Marcos, mas eu não vou confundir com a ligação covalente simples? Não. Por quê? Você sabe que o S só pode fazer duas. Então, essas duas ele se estabilizou. A outra só pode ser dativa. Se você está percebendo que é dativa, vai lá e coloca a seta. Cada setinha representa 2 elétrons que estão sendo emprestados. Onde aparece mais o lance da dativa? Aparece mais para montar oxiácido. Me ajuda aqui. Quero montar agora H2SO4. Aqui eu quero dar uma viajadinha, gente. H2SO4. Macete, hein? Quando você tiver um oxiácido, que é um ácido que tem oxigênio, vocês vão fazer o seguinte. Esquece a eletrônica primeiro. Acha estrutural. Com esse macete, ó. H2SO4. Você vai pegar o S, que é o átomo central. Já já eu respondo as perguntas aí, galera. S, que é o átomo central. E coloca no centro da forma. Quando vocês jogarem o H2SO4 na água, ele ioniza. Ele não libera 2Hs? Não vai ficar 2H mais SO4 menos 2? Beleza. Marcos, então, se esse ácido tem 2 hidrogênios ionizáveis, o macete é: pega o átomo central e coloca no centro da forma. Aí vocês vão ligar tantos O-H, O-H, quanto forem o número de hidrogênios ionizáveis. Tem 2, então você vai ligar 2 OH nele. 1, 2. Aí você olha para o átomo central. Átomo central está estável? Tá, porque ele tinha 6, recebeu 2. Se o átomo central está estável e você precisa estabilizar mais 2 oxigênios, o átomo central vai fazer o quê? Dativa. Uma dativa para o O, uma dativa para o O. Faça sempre a estrutural primeiro agora, quando você tiver um oxiácido. Aí, a partir desse, você faz as bolinhas. Não tem segredo. Marcos, faz mais um para entender? Vamos pegar esse ácido? HClO4. Pega o elemento central e coloca no centro da forma. Liga tantos O-H quanto for o número de hidrogênios ionizáveis. Tem 1? Então, 1 O-H. O que mais? 1 O-H. Está estável? Está estável. Me ajuda agora. O. O Cl tem 7. Recebeu 1, ficou com 8. O que ele vai fazer? Nativo. Tudo bem? O que mais? Marcos, e se o cara pedisse para fazer uma fórmula de um ânion? Nossa, ânion eu dou uma pipocada, não dá pipocada nada. Quer ver? Se o cara pedir para fazer uma fórmula do SO4 menos 2. Fórmula estrutural, por exemplo, do SO4 menos 2. Tudo isso eu coloquei na lista semana que vem, gente. Olha para cá. Ixi, Marco, como é que eu faço isso daqui? Olha um macete. O ânion tem oxigênio? Ele veio de um oxiácido. Faz o seguinte, coloca um H aqui. Escorrega esse 2. Você não voltou no H2SO4? H2SO4 você aprendeu agora comigo. Pega o elemento central e coloca no centro da forma. Liga tanto os OHs quanto for o número de hidrogênios ionizáveis. Se tiver estável, dativo. Tá, Marcos, mas aquela fórmula é do H2SO4, sim? E eu estava querendo saber do SO4 menos 2. Beleza, vamos lá. Quando você joga o H2SO4 na água. Tá ainda aí? Curtindo a nossa aula? Então inscreva-se e ative o sininho. Joguei H2SO4 na água. Ele não separa em 2H mais SO4 menos 2? Presta atenção aqui. Todo mundo concorda que o SO4 menos 2, ele veio do ácido sulfúrico que perdeu 2Hs? Então, se você quiser representar a forma do sulfato, monta o ácido. Vai lá e arranca os Hs. Vamos lá? Entre H e O, quem é mais eletronegativo? Tem um elétron do O, um elétron do H que está sendo compartilhado. Lembra do FON, cloro e Brisk, pH? O O é mais eletronegativo. Se o O é mais eletronegativo, o H sai sem o elétron, por isso que ele sai na forma de H+. O
O elétron ele deixou pro O. Ficou menos 1 aqui. Ó. Então, você vem aqui agora, ó. Quero montar a fórmula estrutural do SO4. Coloco um H na frente, escorrego 2, cheguei no ácido. Faz o ácido. Vem aqui agora ó, e tira o H. Tirei H daqui, tirei H daqui. Só que cada H deixou um elétron. Então, aqui ficou menos 1, menos 1. O que você faz? Coloca um colchete aqui. Um colchete aqui, ó. Menos 1, menos 1. Vai lá e manda um menos 2 aqui no colchete. Pronto. A gente acabou de fazer um ânion. O que mais? Geometria e polaridade. Me ajuda. Agora eu quero ajuda. Com 2 átomos na molécula. Por exemplo, H2, Cl2, HCl. Só tem uma geometria. A geometria ela é linear. A molécula, para saber se é polar ou apolar, eu olho nas extremidades. Se forem átomos iguais, por exemplo, H2, HH, a molécula é apolar. Se for entre átomos diferentes, a molécula é polar. Com 3 átomos na molécula, sendo um no centro e 2 na extremidade, nós temos geometria linear ou angular, depende do átomo central. Se sobrar elétron sem fazer ligação, por exemplo, OHH, H2O, OHH, o O tem 6. Usou 2, está sobrando 4. Com 3 elementos, sobrando elétron no átomo central, a geometria é angular. E toda angular é polar. Se não sobrou, é linear. Aí, para saber se é polar ou apolar, eu olho nas extremidades. Se for entre átomos iguais, apolar. Se for entre átomos diferentes, polar. Com 4 átomos na molécula, sendo um no centro, 3 na extremidade. Por exemplo, BF3 é trigonal plana ou piramidal, depende do átomo central. Se sobrar elétron, ela é piramidal. Por exemplo, NH3, piramidal. E toda piramidal é polar. Se não sobrou, é trigonal. Por exemplo, BF3, trigonal plana. Para saber se é polar ou apolar, eu olho nas extremidades. Se forem todos iguais, apolar. Se tiver pelo menos um diferente, polar. Com 5 átomos na molécula, sendo um no centro e 4 nas extremidades, a gente tem geometria tetraédrica. Para saber se é polar ou apolar, eu olho nas extremidades. Se forem todos iguais, apolar. Se tiver um diferente, pelo menos polar. Me ajuda agora aqui. Isso é para molécula pequena. E se fosse para molécula grande? Me ajuda. Molécula grande, orgânica. Nós só vamos falar se é apolar, se for um hidrocarboneto. Se tiver só carbono e hidrogênio. Se não tiver carbono e hidrogênio, a gente não vai falar. Marcos, se tiver, por exemplo, me dá mais aí uns 5, 6 minutinhos, gente. Se tiver, por exemplo, qualquer elemento diferente de C e H, por exemplo, O, N, Cl, a gente diz que tem uma certa polaridade. Então, se eu mostrar uma molécula orgânica, se for hidrocarboneto, é apolar e pronto, acabou. Se tiver qualquer elemento diferente de C e H, a gente diz que tem uma certa polaridade. Aí a gente não fala assim, é polar. A gente fala assim, ela é mais polar ou menos polar. Quer ver? Vou inventar uma molécula aqui. Aqui tem um OH. Essa outra molécula aqui. Tem um monte de OH, tem Cl, tem NH2. Eu vou chamar isso aqui de molécula A, molécula B. Uma das duas, eu posso falar que é apolar? Você vai falar, não, porque não tem nenhum hidrocarboneto aqui. Eu nem completei com H, tá? Só para a gente ganhar tempo. Apolar não tem nenhum. Como aqui tem oxigênio, aqui tem nitrogênio e oxigênio, cloro, tem elementos diferentes de C e H, significa que tem uma certa polaridade. Agora eu posso comparar. Eu quero saber qual é a mais polar. Essa tem um oxigênio só. Olha essa. Oxigênio, oxigênio, cloro, nitrogênio. Todo mundo concorda que essa aqui é a mais polar? E essa eu não vou falar que é a polar, vou falar que ela é a menos polar. Respondam para mim agora. Semelhante tende a dissolver semelhante. Substâncias polares tendem a dissolver substâncias polares. Substâncias apolares tendem a dissolver substâncias apolares. Nós temos uma indústria de sucos, de caixinha, onde o carro-chefe é água. Eu vou inventar. Eu vou falar que são 2 vitaminas aqui. A e B.
Se o carro-chefe é água, quando a gente abre um suco de caixinha, a gente quer que caia um líquido mais homogêneo. A gente não quer que abre e caia uma gosma, uma pelota. Primeiro, qual das duas vitaminas, estou inventando vitamina, tá? Qual das duas vitaminas seria mais apropriada para eu usar no meu suco de caixinha, para deixar um aspecto mais homogêneo? A ou a B? Vocês vão falar AB. Show de bola. Por quê? A B ela é mais polar, então ela interage melhor com a água. A minha indústria não é mais suco de caixinha. A minha indústria é de margarina. Qual é a melhor para eu colocar na margarina? Você vai falar só que você não vai falar assim porque ela é apolar. Não é apolar. Você vai falar A por ela ser menos polar. Beleza. Não é mais vitamina, são 2 medicamentos agora. Tudo isso questões que aparecem, gente. 2 medicamentos. Medicamento A e B, um paciente está usando os 2. Aí ele pergunta assim, qual é o mais facilmente excretado pela urina? Pensa, o carro-chefe da urina é água. Então, quem é mais facilmente excretado pela urina? Aquela que interage melhor com a água. Aquela mais polar. Então, seria o medicamento B. O que mais, galera? Para fechar agora essa pancada aí de quase um ano inteiro de teoria. Método de separação de misturas. Peguei um pouquinho de amendoim, coloquei na mão e ó, assoprei. Assoprei. Estou usando o vento para separar o menos denso. A gente chama de ventilação. Vai estar tudo assim, um monte de exemplo semana que vem para você escrever a técnica. Marcos, e se for uma corrente de água para arrastar o menos denso? No caso da areia, do ouro aí, para separar a areia do ouro nas areias auríferas. A técnica é a levigação. Como é que eu separo, Marcos? Um sólido que está totalmente dissolvido em um líquido. Por exemplo, solução aquosa de NaCl. Sólido totalmente dissolvido em um líquido é destilação simples. Como é que eu separo líquidos immiscíveis que não se misturam? Por exemplo, água e óleo, água e gasolina. É decantação, usando o funil de decantação e separação de bromo. Como é que eu separo, Marcos? Gases. Liquefação fracionada. Misturas gasosas, liquefação fracionada. Como é que eu separo líquidos miscíveis que se misturam? Por exemplo, água e álcool, água e acetona. Frações do petróleo. É a destilação fracionada. Como é que a gente separa iodo D, naftalina D, gelo seco D, cânfora D? Iodo, naftalina, gelo seco e cânfora, lembra que eles sublimam? Então a gente usa a sublimação. E como é que a gente analisa a temperatura de ebulição? O primeiro critério para analisar a temperatura de ebulição. Eu te dou uma substância que faz FDI, que é aquela força fraquinha. Uma que faz FDP, que é uma força um pouco mais forte. E uma que faz ligação de hidrogênio, mais forte ainda. Primeiro critério é analisar a interação. Aquela que faz a maior intensidade da força, né? Por exemplo, aqui faz FDI, FDP e pH. Aqui faz a ponte de hidrogênio, antigamente chamada de ponte de hidrogênio, hoje é mais usado interação de hidrogênio, ligação de hidrogênio. Como a interação é mais forte, é mais difícil separar para mudar de estado. Eu tenho que aquecer mais. Maior é a temperatura de ebulição. Marcos, e se as 3 estiver fazendo interação de hidrogênio, qual é o segundo critério? Massa, tamanho. Quanto maior a massa, maior o tamanho, maior a temperatura de ebulição. Marcos, e se tiver a mesma força, mesma massa? O que vai diferenciar? A ramificação. Lembra que a ramificação, presença da ramificação, ela diminui a temperatura de ebulição. Beleza, galera? Ó, semana que vem é uma listona com todos esses assuntos para você fazer em 1h30 comigo. E ir tirando dúvida. Marcos, relembra esse assunto, relembra aquele, esse exercício eu parei. Então, a galera que está vindo pela primeira vez, hoje foi uma aula completamente diferente do modelo que eu trabalho, tá? Por quê? Porque são temas que dá para a gente trabalhar tudo junto em 2 semanas. Então, eu explico aí, relembro e solto a lista na sua mão semana que vem. Vou responder umas perguntas que ficaram para trás. Quem for sair, um beijo enorme aí para vocês. Ótima semana, galera. E aí, galera, tudo bem com vocês? Você que está me acompanhando até agora aqui, esse exercício foi retirado de um curso que eu tenho no All In Cursos, um curso 100% online, ao vivo. Então, para você, eu tenho um presente. Clica aqui, ó, na descrição desse vídeo, no link aqui, que você ganhará uma aula experimental gratuita do meu curso completo. Ou, se preferir, entre aqui, ó, nesse contato aqui,
telefone das nossas secretárias, o WhatsApp. Um beijo a todos, espero você, hein? E para você que quer continuar aqui no YouTube, tá aqui, ó, mais uma questão de química e também, para dar um plus para você aqui, temos também Física, Química e Matemática no All in Curso, então uma questão do professor João César de Física. Bora lá!